Boa noite a todos, amigos, pesquisadores, aqueles que nos acompanham na página do Facebook da Rosa Cruz Áurea, a todos esses que estão vindo pela primeira vez, a todos os que nos assistem nessa live, nesse nosso encontro virtual ao vivo. Queridos amigos, é uma alegria nós podermos aqui estar falando sobre questões fundamentais, a raiz de toda a nossa situação humana. E é uma alegria muito grande poder expressar algo do ensinamento universal que é transmitido nessas oportunidades. Nessa noite nós vamos estar falando a respeito do novo homem. O título da nossa palestra hoje é E Faça-se o Novo Homem. E, na realidade, quando pensamos nesse título, pensamos em trazer uma imagem mais clara para vocês de que toda a movimentação humana, todo o mecanismo que move a nossa humanidade, ele é impulsionado por uma situação interior. Na realidade, é algo que está no interior do ser humano que ele exterioriza numa busca de realização de vida. E essa busca, o fato dele exteriorizar isso, o fato dele buscar isso exteriormente, provoca toda uma série de dificuldades na vida do ser humano. É claro que nós precisamos transcorrer a nossa vida como a nossa sociedade se apresenta, mas nós precisaríamos buscar interiormente estes valores que estão latentes no íntimo de nosso ser, conhecer a nossa própria realidade como personalidade, como alma, e a partir daí buscar o entendimento do que é o grande plano da criação, o grande plano de Deus para a criação do homem. Para nós começarmos a abordar esse assunto, acho que nós vamos entrar inicialmente numa breve explicação sobre a realidade da personalidade terrena. Como ela é composta. Muitos dos que nos acompanham já conhecem essa realidade, já estudaram a respeito disso, mesmo em muitos outros canais, em muitas outras literaturas, há muito material a esse respeito. Então vamos ser breves. É conhecido que essa personalidade não é apenas essa forma corpórea que identificamos como a personalidade. Somos, na realidade, uma forma quádrupla. São 4 corpos que se interpenetram. O que vemos é o físico, mas existe o corpo etérico, que é o corpo que vitaliza o físico, que dá coesão às moléculas, que dá movimento, mobilidade e traz o alento, a vida mesmo a esse corpo físico. Temos o nosso corpo astral, que é um corpo que, em formato ovoide, que está sobre nós, que é o corpo emocional humano. E temos o nosso corpo mental, tá? Um corpo menor, em volta do santuário da cabeça, onde está baseada toda a nossa linha de atividade mental. Mas não somos apenas isso. Nós temos um conjunto que é chamado de uma alma tríplice. Formada essa alma tríplice por 5 estados de densidade de uma substância ígnea, que nós chamamos de os 5 degraus da alma quíntupla do homem. Composto por nosso sangue, por nosso sistema hormonal, por nosso sistema nervoso, pelo sistema do fogo serpentino, ou seja, é o fogo que percorre o núcleo da nossa coluna vertebral, e a flama da consciência,
que quando ela se conecta, essa substância ígnea, com a massa cerebral, dá a nossa consciência de vigília conhecida. Essa é a nossa alma quíntupla, que se expressa em 3 santuários. O santuário do coração, o santuário da cabeça e o santuário da vida, que é o santuário pélvico. Pois bem, essa é a nossa realidade de momento como personalidades. Mas há muito mais do que isso em volta de nós. Existe um campo em volta de nós, um campo eletromagnético, que a gente chama de campo de respiração pessoal, onde há todo um conjunto de imagens, pensamentos, sentimentos, que são criados por essa personalidade e que ficam circulando ao nosso redor. Pois bem, mas também não paramos por aí, porque em volta desse campo existe uma realidade, uma manifestação microcósmica. É uma manifestação cósmica, idealizada no plano da criação divina, que está ao nosso redor e que tem como base o processo do vir a ser do ser humano terreno, dessa nossa alma comum. É o vir a ser, é o tornar-se o novo homem. Então, o que acontece nesse momento é que a nossa personalidade quádrupla, com a sua alma tríplice, ela se expressa dentro desse conjunto chamado microcosmo e não tem uma consciência clara, não tem uma percepção clara da onde ela está inserida. Porém, apesar de não termos uma consciência clara do contexto no qual nós somos criados e desse vir a ser, nós somos literalmente impulsionados por essa realidade microcósmica. Essa realidade microcósmica é que faz com que o que nos impulsiona para a vida. Para entendermos melhor isso, e na condição original desse microcosmo, se expressam 3 núcleos, 3 mônadas, 3 sementes do espírito nesse conjunto microcósmico. E estas sementes, elas fazem parte daquilo que nós conhecemos, que é chamado na doutrina universal de o logos tríplice do princípio. É o princípio divino manifestado nesse microcosmo, que corresponde o núcleo que está mais no centro, a vontade divina, o núcleo que está acima do santuário da cabeça, corresponde à sabedoria divina, e o núcleo que está mais abaixo do santuário pélvico corresponde à atividade divina. Estes 3 núcleos, estas 3 mônadas, elas estão ali irradiando, de certa maneira, porque ainda não estão completamente ativas em relação à nossa personalidade, mas irradiam seus valores para nós. E estes valores, nós o recebemos e somos impulsionados para a vida diante destes valores. Então, vamos dar alguns exemplos destes valores que são uma situação interna, mas que nós exteriorizamos. Eles estão internamente presentes até que essa alma cresça, amadureça e se torne concêntrica, se conecte perfeitamente com estas 3 mônadas. Que a nossa alma tríplice se conecte perfeitamente no conjunto tríplice do Logos.
Ou seja, que a vontade divina se faça presente no coração humano, que a sabedoria divina se faça presente no santuário da cabeça humana e que a atividade divina se faça presente no santuário pélvico humano. Quando isso acontecer, amigos, nós temos a unificação do espírito com a matéria. O casamento, aonde nós podemos enxergar aí como conclusão de o espírito, a alma e o corpo perfeitamente unidos numa triunidade. Pois bem, estes valores que estão latentes, porém impulsionam o homem avante, nós podemos citar alguns destes valores. O primeiro deles, que nós vamos citar, é a vida eterna. Amigos, nós somos impulsionados por uma realidade eterna que está em volta de nós. E essa impulsão, como ela não é perfeitamente compreendida pelo homem, o homem busca a realização dessa impulsão na sua vida, buscando perpetuar a sua vida. E essa perpetuação traz ao homem, no seu processo de amadurecimento, um grande sofrimento. Então, boa parte do sofrimento humano está baseado nessa busca da perpetuação do corpo material, que é pura e simplesmente uma parte do contexto da personalidade quádrupla. Então, nós vemos todo o esforço da nossa medicina, não que não seja necessária, claro que é, tá? Mas todo o esforço da tecnologia, todo o esforço do ser humano no sentido de se perpetuar algo que é impossível de se perpetuar. Essa parte corpórea, por exemplo. E o que acontece, literalmente aqui, é que a nossa personalidade quádrupla, ainda não conectada com as três realidades divinas, ela é desprovida da energia necessária para se manter a vida eternamente. Então, como não temos energia suficiente para que todo o conjunto corpóreo se mantenha ad infinito, então nós sofremos e temos um tempo relativamente curto de vida. Um outro valor que nós podemos perceber que está contido nestas sementes divinas é a energia mesma, a energia do Espírito. E que nós exteriorizamos na busca, na necessidade de se obter energia no mundo. É claro que nós precisamos de energia para sobreviver. É claro, mas a movimentação do homem em busca da energia, da exploração dos reinos para se obter a energia, tudo isso é a exteriorização de uma realidade interior na qual, uma vez conectado com a energia do Espírito, não mais haveria necessidade de se buscar isso exteriormente. Um outro princípio que nós vemos muito claro dentro destas três mônadas é, por exemplo, a riqueza. E aqui, amigos, vale a pena a gente citar umas reflexões. O ser humano busca a riqueza no mundo. Exteriormente, ele parte para obter bens materiais, ele parte para adquirir as coisas, tudo para que ele tenha conforto e segurança. Pois bem, o sistema corpóreo humano, conectado com estas três mônadas do princípio, ou seja, o homem intencionado por Deus, já em seu próprio sistema teria toda a riqueza do universo em si mesmo.
na matéria-prima dos seus corpos, na segurança total, na nutrição total que o universo ofertaria a essa personalidade conectada com as 3 mônadas. Enfim, a busca exterior por bens e riqueza é nada mais do que um reflexo de uma situação interior. Um outro aspecto é a busca pelo belo, pela beleza, por aquilo que é bonito, que nós achamos bonito. Isso é uma mola propulsora do mundo. Todos os movimentos, de vaidade, de busca por beleza, de perpetuação por beleza, são movimentos que têm como reflexo uma realidade interior. Uma realidade na qual o homem poderia estar perfeitamente integrado à beleza de seu próprio sistema microcósmico, que por si só é inimaginavelmente mais belo do que qualquer outra coisa que nós possamos considerar como belo nesse mundo. E assim, temos também, por exemplo, um outro valor que está presente nessas mônadas, que é um valor capital para nós, que é o amor que flui exatamente do universo através da mônada do princípio no centro do coração humano. Pois bem, o fato dessa nossa alma não estar perfeitamente conectada com essa matriz original, ainda não conectada com essa matriz original, faz com que não tenhamos acesso a essa energia pura do amor, que simplesmente é a maior energia disponível no universo. É a energia que sustenta todo o universo. O amor é a energia capaz de colocar toda a movimentação do universo num processo de harmonização, de coesão e de sustentação. E aí, amigos, não tendo acesso diretamente a essa energia, porque o nosso coração está ainda fechado para isso, nós buscamos o amor no mundo, da forma com que nós conhecemos. E aí se expressam muitas dificuldades também, não obstante não haver nenhuma criatura no universo que não necessite do amor. Todos buscam o amor, da mais simples criatura ao mais sofisticado dos homens, necessitam dessa energia do amor e partem no mundo para buscar essa energia. Só que acabam carregando consigo outras emoções que acabam atrapalhando esse processo, ou seja, surge um ciúme, surge um ódio, que é o processo de uma acidificação desse amor, uma incompreensão desse amor. Ele chega às vezes às raias de um ódio. Pois bem, então os valores originais que estão aguardando que o ser humano se levante e se conecte a eles, aguardam pacientemente essa maturidade do homem. E enquanto isso, nós buscamos estes valores exteriormente. E toda a nossa dificuldade, toda a movimentação da humanidade, a mola propulsora do mundo está exatamente em buscar estes valores que estão dentro do próprio ser humano. Amigos, daí também podemos observar, embora não vamos detalhar isso, todo um conjunto de anomalias que surgem a partir dessa busca exterior, como, por exemplo, todos os medos, a ansiedade, a preocupação, todas as vaidades, todo o orgulho,
toda a presunção. Toda uma série de sentimentos e de manifestações dos seres humanos ocorrem por essa busca equivocada do ser humano em relação a essa tua condição original. Pois bem, com essa breve introdução, gostaríamos de dizer, antes de abrir para as perguntas, o seguinte: para que se faça esse novo homem, para que se conecte essa alma tríplice na realidade original que está presente em nós mesmos, é necessário claramente um trabalho. É necessário uma obra sobre si próprio, uma maturidade e um trabalho. Por quê? Porque se trata de purificar o santuário da cabeça, elevar vibratoriamente o máximo que é possível, elevar a condição do santuário da cabeça, para que ele se conecte na sabedoria divina. É necessário purificar o santuário do coração, abrir as câmaras do coração a essa energia que está presente na mônada central do microcosmo. E é necessário, claro, purificar todo o processo, tá, da nossa atividade humana, na qual estão contidos também todos os elementos inerentes, tá, ao subconsciente, ao inconsciente humano, que se manifestam todos através desse santuário pélvico e adentram a alma do ser humano. Então é necessário um trabalho nestes 3 sentidos. E isso não se consegue com nenhum exercício. Isso não se consegue com nenhum medicamento. Isso só se consegue com leis. Com leis cósmicas. Com lei de gravidade, com lei de semelhante atrai semelhante, ou seja, é límpido assim, claro assim. É um trabalho que essa personalidade que é mágica, com o seu pensamento, seu sentimento e sua atitude, possa exercer sobre si mesma, no sentido de ordenar, tá, estes 3 santuários, purificar, clarificar estes 3 santuários para que eles possam se conectar com essa realidade divina. Então, com essa breve exposição, nós gostaríamos de abrir agora a todos vocês para as perguntas que os amigos queiram e eventualmente estejam necessitados de algum auxílio. Fiquem à vontade, amigos. A primeira pergunta é do Falcão. Ele pergunta, pede se poderia falar um pouco mais sobre o conceito de personalidade quádrupla. Tá, Falcão, personalidade quádrupla. Bom, aqui nós estamos nos referindo aos 4 corpos dessa personalidade. Estes corpos, Falcão, eles foram criados ao longo de um tempo enorme. E começou com o corpo físico, que originalmente não é como esse corpo que nós conhecemos hoje. Depois, o corpo físico foi vitalizado, e aqui é preciso que o amigo visualize um pouco mais essa questão assim. Olha. O corpo físico é feito de átomos materiais, é feito de células, de moléculas. O corpo etérico é feito de átomos também, porém o que nós chamamos de átomos prismáticos, que interpenetram o átomo material e trazem no átomo, agregam o conjunto atômico em volta de uma forma corpórea. Então o nosso corpo vital, na realidade, é a nossa forma corpórea, que agregou matéria em volta. Depois, numa etapa seguinte, o ser humano adquiriu, consolidou o chamado corpo astral, que é o corpo emocional do ser humano.
originalmente, esse corpo tem a função, porque ele é constituído de uma substância luminosa, ele tem a função de refletir diretamente a ideação de Deus. Mas nesse momento da nossa humanidade, o nosso corpo astral virou o corpo das emoções humanas. É aonde estão realmente circulando todas as emoções humanas. E o nosso corpo mental, que é o quarto corpo humano, que está ainda num processo de formação, nós temos o mental concreto, constituído de uma substância chamada éter refletor, que é uma substância capaz de... é a substância do pensamento humano. Então, o pensamento, ele influi fortemente sobre a emoção, que influi fortemente sobre o corpo vital e que influi fortemente sobre o corpo físico. Então, nós temos aí a personalidade quádrupla ainda incompleta. Tá? Ainda faltam outras etapas de construção dessa personalidade. E que se expressa com uma alma tríplice. Com o santuário da cabeça, com o santuário do coração e com o santuário da vida. Espero ter respondido minimamente a sua pergunta, viu, Falcão? A próxima pergunta é da Cida Coelho. Ela pergunta se uma pessoa com um coração de criança pode sentir a centelha divina sem ter a consciência plenamente desenvolvida. Bom, uma pessoa com um coração de criança, imagino que seja uma criança, ou então, façamos então a ideia de uma criança, tá? Uma criança, se ela pode receber a impulsão da centelha divina, Cida, com certeza sim. Todos nós. O coração aí, nesse caso, se está no corpo de uma criança, se está no corpo de um adulto, ele é todo anatomicamente preparado para receber. Ele possui 7 câmaras, tá? Que são 7 espaços que podem ser preenchidos pela energia dessa mônada original, dessa semente original, e ser impulsionados para isso. O que acontece normalmente é que, por não estarmos conectados com essa mônada, estarmos fechados para essa realidade original, então preenchemos este coração com a atividade do pensamento, com a atividade do sentimento e com a atividade do desejo e da vontade humana. É isso que se faz presente nas câmaras do coração, que é o motor da vida. Não só o motor biológico, mas é o motor que impulsiona o ser humano avante, que coloca o ser humano em marcha. Então a realidade é essa. Com certeza é possível, sim, mas é preciso trabalhar para que nós desobstruímos estas câmaras do coração da realidade do pensamento inferior, da realidade do sentimento inferior e da realidade do desejo humano que estão preenchendo a câmara do nosso coração. Espero ter respondido, amigo. Vou fazer aqui agora, passar 2 perguntas que têm mais ou menos sentido uma com a outra. Uma é do Adriano Andrade, que pergunta qual a visão da escola e da sabedoria universal a respeito da oração. E a outra é do Aleph Cerqueira, que pergunta pede para poder falar um pouco sobre meditação e como fazer. Então, um pergunta sobre oração e outro pergunta sobre meditação, como fazer. Tá bom. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da oração. Amigos, o que a Rosa Cruz entende sobre oração? Oração é algo que parte do ímã do ser. Aqui nós oramos. Nós oramos para obter coisas, nós oramos para proteção, para obter proteção, nós oramos para adquirir coisas, oramos pelo estado de saúde, enfim, nós temos um cabedal infinito de possibilidades de oração. Todas estas orações, quando partem do coração não conectado
com a condição original, quando partem de uma necessidade da personalidade, dessa nossa personalidade quádrupla voltada para o exterior, voltada para o movimento egocêntrico de ser, necessariamente essa oração, como é uma atividade mágica do hino do ser, ela atrairá que a matéria, as substâncias, os pensamentos, os sentimentos que estejam em sintonia com essa manifestação. Então, do ponto de vista libertador, do ponto de vista de uma realidade divina, manifestada nesse logos tríplice em nosso microcosmo, essa oração, ela só poderá verdadeiramente, se fazer valer como algo puro a partir do momento em que essas realidades falem em nossos santuários conectadamente. Então é a partir dessa busca mais interior, quando o ser se volta para o interior, quando ele se volta para a realidade original em si mesmo, quando ele está cansado, digamos assim, de toda essa busca exterior, quando ele tem necessidade realmente de buscar uma ligação com Deus, com o Espírito Divino em si mesmo, então, com certeza, esse chamado, essa oração, ela parte de um princípio maduro e aberto. Então, o coração está pronto, preparado para receber a conexão com o divino em si mesmo. Então, o resultado dessa oração é sempre nesse sentido, de que ele adquira mais conhecimento, de que ele adquira mais atividade de discernimento em seu ser e mais atividade de realização em seu ser. É sempre por aí. Agora, quanto à meditação, amigos, vale a mesma questão que nós colocamos aqui no início da nossa introdução, né? Quando falamos que para que nos conectemos com a realidade das mônadas do microcosmo. Não há nada, não há exercício, não há nenhum movimento que nós possamos fazer, nenhum medicamento, nada que verdadeiramente nós possamos fazer, a não ser quando nós trabalhamos fortemente em nós mesmos. A não ser quando essa meditação parte do centro do ser, parte do núcleo do ser, parte do mais íntimo de seu ser. Então não é pura e simplesmente um estar em silêncio numa posição meditativa, e sim a conexão dessa personalidade com o seu logos do princípio, com a mônada original. Isso sim trará para esse ser a necessária clareza, a necessária tranquilidade e a clareza e a tranquilidade para que nós operemos sobre nós mesmos a fim de esvaziar os três santuários. Esse é o sentido que nós podemos trazer aí a respeito dessa meditação. Algo que parte do meio do ser, do centro do ser, e que traz a ele um mínimo de tranquilidade, para que ele possa estabelecer essa conexão com o divino em si mesmo. Espero ter respondido minimamente a tua pergunta. O Robson Abreu, ele quer ouvir um pouco mais sobre o inconsciente e o subconsciente na formação quádrupla, nessa formação quádrupla que você explicou, do desenvolvimento do corpo mental. Robson, né? Robson, nós podemos dizer o seguinte: o que é o inconsciente e o que é o subconsciente? Nessa estrutura que nós identificamos com o microcosmo,
na qual habita nesse momento uma personalidade quádrupla, com sua alma tríplice. Essa personalidade quádrupla, ela é mágica. Mágica no sentido de que ela utiliza os seus dons mágicos, que é o pensar, o sentir e o desejar, a vontade e o agir. Pois bem, não é sem resultado essa atividade. Ela com certeza provoca ao nosso redor, em volta de nós, e não só em volta de nós, ela provoca uma movimentação na nossa substância astral, no corpo astral, na substância que nos envolve. Então, um pensamento, ele gera uma atividade no campo de respiração, uma atividade mágica, uma criação, uma imagem-pensamento, como nós costumamos chamar. Um sentimento, ele também gera uma atividade nesse campo de respiração. E estas atividades, elas ficam ali como filhos nossos. São criações nossas. E essas criações, elas com certeza, nós partimos para a ação, e o conjunto dessa condição mágica do ser humano provoca nessa personalidade, em torno de nós, tá? Digamos assim, uma criação mágico-magnética que se grava no campo de respiração do ser humano. Essa gravação, que ela é indelével, ela permanece ali. E depois, se ela é alimentada ainda mais por mais pensamento, por mais sentimento, ela cresce de tamanho e se torna, tá, um complexo kármico em nosso redor. E aí, amigo, mesmo que essa personalidade se dissolva, mesmo que ela faleça, estes aspectos todos que vão sendo gravados nesse campo de respiração permanecem ali para numa próxima encarnação de uma nova personalidade nesse microcosmo, ele então possa, ele receba a influência do que está gravado ali, nesse firmamento aural, nesse ser aural. Então, amigo, quando nós nascemos, nós trazemos uma herança kármica. E essa herança kármica, ela se faz presente para nós como um inconsciente, como uma atividade do inconsciente. E quando essa atividade do inconsciente fala, ela entra pelo ser humano através do sistema fígado-baço, então ela se manifesta na realidade presente. Então o nosso inconsciente traz para nós, através das portas de conexão para a nossa alma, toda a influência do passado. Isso que nós chamamos de inconsciente. E toda a atividade que se também estabelece nessa própria existência do ser humano, com o seu pensamento, o seu sentimento, também vão se depositando em torno do coração e vão virando o nosso subconsciente. Então, nós temos aí as duas instâncias de um conjunto de informações, se pudermos dizer assim, um conjunto de imagens que se transformam para nós como subconsciente e inconsciente. Isso tudo traz uma influência muito forte na nossa vida. Espero ter respondido minimamente a tua pergunta, amigo. A Edna Figueira pergunta o que é esse centro do ser. Bom, Edna, você deve estar se referindo a esse núcleo monádico que nós chamamos aqui da mônada do princípio, né? O núcleo dessa esfera que está em volta de nós, que é o microcosmo. Esse núcleo, como nós dissemos, é a expressão da ideação divina para essa criação.
para a criação do verdadeiro homem. Então, funciona assim. O pensamento divino, quando ele se manifesta para criar, ele estabelece os núcleos que são os princípios da manifestação divina. Como nós dissemos, vontade divina, sabedoria divina e atividade divina. Isso se manifesta como criação. E a matéria responde a estes princípios num processo de evolução. Ela começa então começa a se formar os corpos, aí começa a se formar o primeiro corpo físico, o corpo etérico, depois o corpo astral e o corpo mental, que ainda não está completo. Então, essa realidade em formação, ela tem o objetivo, esse é o único objetivo da nossa existência, de se aproximar e se conectar a estas ideias originais, a estes princípios originais, princípios de energia original em volta de nós, que estão um no centro, um sobre o santuário da cabeça e um mais abaixo do santuário pélvico. Então, na verdade, são os núcleos da ideação divina, contendo toda a energia divina, tá? De sabedoria, toda a energia divina de vontade e toda a energia divina de atividade. Estão presentes nesses núcleos. Espero ter respondido minimamente a tua pergunta, Edna. A Andréia, ela pergunta qual que é o canal da Rosa Cruz no YouTube. No YouTube é Rosa Cruz Áurea, Andréia. Se você entrar lá em Rosa Cruz Áurea e se inscrever, você vai ter vários vídeos, várias palestras que estão no YouTube gravadas. Essa palestra mesmo, esse nosso encontro de hoje, provavelmente amanhã já estará no YouTube. Tá? Então a amiga pode nos acompanhar ou no YouTube, ou no Facebook, ou mesmo visitar a nossa página, que é rosacruzaurea.org.br, que é uma página belíssima, onde a amiga pode baixar livros, onde ela pode ter acesso a informações das nossas salas, dos nossos locais físicos e de nossa atividade como um todo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Espero ter respondido a tua pergunta. Uma boa noite a todos. De coração, agradecemos profundamente a participação de todos vocês. Boa noite.